Olá, vamos dar continuidade aos nossos estudos, agora com o capítulo 15, roteamento estático, IP, ok? Bom, inicialmente ele coloca aqui as rotas estáticas, que nós já conversamos, já vimos alguma coisa, que a gente aprofunda um pouquinho mais o conhecimento sobre rotas estáticas IPv4 e IPv6, né? Então, opções para o próximo salto, né? Rotas de próximo salto, rota estática conectada diretamente e rota estática totalmente especificada. Vamos ver de que se trata cada um desses casos. Bom, aqui você está vendo o comando para a criação da rota estática, né? IP route. Aqui nós temos o endereço da rede, a máscara de subrede, tá? Aí você pode usar o endereço do próximo salto, o endereço IP do próximo roteador que está nesse segmento, né, que para chegar até essa rede com essa máscara, ou você pode utilizar o endereço da interface de saída. Então, observe que o endereço IP é o endereço do próximo salto, mas a interface é a sua interface do roteador que você está configurando. Você está configurando o roteador, vai usar a interface, é a sua interface pela qual você consegue chegar até essa rede. Ah, não, eu quero usar o IP. Então, o IP é do próximo salto do roteador, ok? E ainda você pode usar o endereço IP para ser uma rede totalmente especificada e também pode colocar ainda a distância. E normalmente uma rota estática, a distância administrativa dela tem um valor 1. Lembra a distância administrativa, o SPF, EGRP, né? O SPF é 110, a EGRP é 90, né? Então, e a rota estática, ela tem um valor 1, diretamente conectada, é zero. Então, você pode também colocar, se você não colocar esse valor, ele fica sendo 1, que é o padrão. Então, você pode especificar um valor acima de 1 até, agora, mais na frente a gente vai ver aqui direitinho, né? De cabeça, realmente, confesso que eu não me lembro o valor máximo, tá? Mas isso não é problema. Bom, aqui ele vai especificar cada um desses endereços, tá? Comando da rota estática IPv6 é similar, né? IPv6 route, a rede com prefixo, você pode colocar o endereço IP do próximo salto ou a interface de saída, a distância também. Muito bem, vamos em frente. Aqui ele fala sobre a topologia da pilha dupla. A pilha dupla se refere a você utilizar numa interface configurações IPv4 e IPv6. Então, essa topologia aqui toda está em pilha dupla. Se você observar, todas elas possuem endereço IPv4 e IPv6, né? Redes IPv4 e redes IPv6. Muito bem. Tabela de roteamento, iniciando IPv4. Aqui nós temos alguns exemplos de visualizações. Show IP route, begin gateway, né? Ora, com esse comando aqui, ele vai concatenar, vai mostrar o show IP route a partir da linha que começa ou que possui a palavra gateway, que no caso é no início, tá? Então, aqui nesse exemplo do IPv4, nós temos aqui algumas redes, né? Diretamente conectadas a 172.16.2.0, diretamente conectada a 172.16.3.0. Esses valores com L aqui, pessoal, ele significa o endereço que está na interface, é o endereço do link local, ou seja, o endereço da própria interface. Tanto é que ele está com /32, né? /32 por quê? Porque é o endereço da interface, endereço IP. Aqui é o endereço da rede, diretamente conectada, e aqui é o endereço IP que está conectada, que está colocada nesta serial 0/1/0. A mesma coisa aqui. Diretamente conectado ao endereço da rede 172.16.3.0/24 e na interface de gigabit 0/0/0 possui o endereço 172.16.31.32, evidentemente pertencente à rede 3. Temos aqui o roteador 2, né, que ele vai mostrar também, e aí possui algumas redes, dentre elas, diretamente conectada a 172.16.2.0 com endereço 172.16.2.2. Então, observa que no roteador 1, nós possuímos o endereço na interface serial 0/0/1, 172.16.2.1, ligado ao roteador 2, na mesma rede, obviamente, e que tem como endereço IP 172.16.2.2. Ok? Muito bem.
Aí temos uma tabela aqui do roteador 3, né? E temos aqui o ping de R2 para R1 através do IP 172.16.22, né? Então aí ele consegue sucesso porque RT1, né, está ligado a 172.16.20 através do endereço 1 de um lado e 172.16.20 com o endereço 172.16.22 do outro lado. Aí consegue fazer o ping. Já para o R3, onde ele tenta pingar em 192.6821, R1 não consegue. Por quê? Porque ele não tem nenhuma entrada, né? A rede que ele quer alcançar é 192.6820. Essa é a rede, né? E no caso, ele não tem nenhuma entrada para essa rede, então ele não sabe como chegar, por isso é que ele não tem sucesso, né? Não tem sucesso, uma taxa de 0%, porque ele não conseguiu. Tá? Para roteamento IPv6, o pensamento é similar. Tá? Então, para não ficar muito repetitivo, a gente dá uma avançada, mas a ideia é a mesma, tanto é que são os mesmos passos. Vamos em frente. Aqui ele faz uma verificação de conhecimento. Rota estática do próximo salto IPv4. Né? Como é que a gente colocaria aqui? Ó? Você tem essa rede, como é que a gente colocaria para atingir redes que estão num próximo salto, não estão diretamente conectadas? Então, nós estamos aqui em R1. R1, nós temos, para ser alcançada por R1, a rede 172.16.10, 192.68.10, 192.68.20. Né? Então, podemos colocar em R1 IP route 172.16.10, ou seja, para atingir a rede 16.10, com a máscara, damos um salto para onde? Lembra que o IP, ele está usando IP, é para o próximo salto. Então, aqui, nesse enlace, eu tenho a rede 172.16.20, aonde do lado do roteador, na serial 010, é o ponto 1. E em R2 é o ponto 2. Então, como o IP tem que ser o endereço IP do próximo salto, por isso que para alcançar a rede 172.16.10, você tem que dar um salto para onde? Para 172.16.2. E para alcançar o 92.68.1.10, da mesma forma, tem que dar um salto para 172.16.22. Para alcançar 192.68.20, também você tem que vir para R2 para o mesmo local. Então, por isso que se repetiu os mesmos destinos, ok? Muito bem. Aí, depois disso, quando você dá um show IP route begin gateway, ele vai te mostrar as entradas nas tabelas de roteamento com a sigla S de estática, ok? A mesma coisa para o IPv6, né? Lembrando aqui no caso apenas que o IPv6 você precisa ativar o roteamento. Então, IPv6 Unicast Routing, o IPv4 não é necessário porque ele já entra em execução, mas o IPv6, se você quiser utilizar, você tem que habilitar o comando IPv6 Unicast Routing para ele entrar em roteamento. Da mesma forma, para atingir a rede ACAD1, Café 1 e Café 2, tem que dar um salto para o próximo endereço IPv6, que é a CAD 2.2.2. Vamos observar aqui da mesma forma, né, que você tem aqui, ó, 2001 DB8 ACAD 2, 2.2.2. Então, tem que dar o salto para esse endereço IPv6, ok? E quando faz aqui o show IPv6 route, você vai identificar da mesma forma as três redes que foram colocadas estaticamente. Muito bem, aqui ele fala sobre rota estática diretamente, né? Aqui ele vai mudar um pouquinho a configuração. Em vez de usar o endereço IP do próximo salto, que foi o 2, lembra aqui no caso, tanto para o IPv4 quanto o IPv6 foi o 2, agora ele vai usar a interface. Então, a interface é a sua, o endereço IP é do vizinho. Então, a sua interface serial é a 0/1/0. Então, está aqui. Para atingir a 16, ao 92681 e ao 92682, você tem que sair por onde? Pela serial 0/1/0. Ok? Isso aqui é um link serial, lembrando. Serial é ponto a ponto. Né? Muito bem. Aí você dá aqui um show IP route, begin gateway, ele vai mostrar as informações relativas. Tá? Que mais? Rota estática para o caso do IPv6, da mesma forma, né? A rede e o tamanho da máscara.
saindo pela mesma serial, que evidentemente é a serial que aponta para essas redes. E quando você dá aqui o show IPv6 route, também você vai obter a saída, chamando a atenção para as redes que foram estaticamente criadas. Aí ele fala agora sobre uma rota estática totalmente especificada. O que seja essa rota totalmente especificada? Bom, lembrando que na topologia anterior nós tínhamos dois links seriais. Né? Link serial é um link ponto a ponto. Mas agora nós temos aqui um link que retrata um link Ethernet. O Ethernet ele pode ser ponto a ponto e pode não ser ponto a ponto. Aqui, se eu ligar um cabo cross de um switch para outro, vai ser ponto a ponto. Mas a tecnologia Ethernet basicamente não é para ser usada ponto a ponto. Não está errado, né? Mas ela não é usualmente para fazer uma ligação desta ordem, imaginando que você possa colocar aqui no meio um switch e colocar outros equipamentos. Então, daí, dessa possibilidade de ter um switch aqui e você colocar outros equipamentos, que é interessante que você faça uma, como ele chama, rota estática totalmente especificada. O que ela é totalmente especificada? Ela vai usar tanto a interface quanto o IP do próximo salto. Então, você observa aqui, ó, IP route 172.16.1.0 com a máscara, até aqui não tem diferença. Né? Aí ele vai dizer por onde vai sair, pela gigabit 0/0/1 para alcançar 172.16.2.2. Né? Então, se aqui tiver um switch com vários IPs, além de sair pela gigabit 0/0/1, ele vai alcançar o endereço IP 172.16.2.2. E ele se repete para as três redes que ele quer alcançar. Quando dá o show IP route, begin gateway, vai mostrar da mesma forma as entradas estáticas, agora já mostrando através de qual IP ele deve fazer e qual interface ele deve sair. Vou retornar aqui um pouquinho para a gente observar essa diferença interessante. No caso de uma estática, como ele criou aqui, vamos ver aqui mais em cima, ó, observa que quando ele deu só o salto para o IPv4, do próximo salto, ele mostrou, olha, para chegar a 172.16.0 via 172.16.2.2, mas ele não mostrou qual era a interface e tinha que sair. Então, na verdade, o roteador ele vai fazer uma busca, encontra que tem que sair pela 172.16.2.2, e aí ele faz uma outra busca para verificar que a rede 172.16.2, né, vai sair pela serial 0/1/0 neste caso. Ok? Então, ele faz uma verificação e encontra, olha, eu tenho que sair dar um salto para 172.16.2.2. Mas como é que eu chego a 172.16.2, que é a rede? Saio pela serial 0/1/0 neste exemplo. Então, aqui, quando já está especificado diretamente, né, totalmente especificado, o que acontece? Ele já tem o endereço IP e já sabe qual é a interface que ele tem, não faz uma outra busca. Isso é um ganho, ok? Para a rota estática totalmente especificada para IPv6, similar, a ideia é a mesma, né? IPv6, route, o endereço da rede que você quer alcançar e o link pelo qual você quer sair. Né? Se for totalmente especificada, você coloca a interface e o IP do link local. Muito bem. Verificar uma rota estática, temos aqui alguns comandos como show IP route estática, show IP route network e show running config section IP route. Né? Aqui ele vai mostrar algumas dessas saídas. Ó. Show IP route estática, vai mostrar apenas as estáticas, iniciando pelo gateway. A palavra que tem gateway na linha. Mostrou. Exibir uma rede IPv4 específica, você quer uma rede específica, então o show IP route 192.168.2.1. Isso se justifica quando você tem uma tabela de roteamento grande e que você está tendo dificuldade de localizar uma rede específica ou um IP específico, e aí você coloca esse comando. Exibir a configuração de rota estática IPv4, né? Show running config section IP route. Então ele vai te mostrar todas as rotas estáticas que foram criadas. Show IPv6 route estática, da mesma forma, só no caso IPv6. Uma rota específica para IPv6 e exibir a seção IPv6 de rotas estáticas. Tá? Verificar a sintaxe de configurar rotas estáticas, que é um exercício que vocês podem fazer, que é bem interessante. Rota estática padrão, né? A rota estática padrão é o gateway de último recurso.
né, normalmente utilizado. Vamos verificar aqui. Aqui é um exemplo de uma rota padrão. Uma rota padrão diz IP route, qualquer rede com qualquer máscara, né, qualquer rede com qualquer máscara, dê um salto para o IP ou saia pela interface especificada, interface de saída. Tá? Então, neste exemplo aqui, ó, por exemplo, né, você tem aqui uma rede stub, que é uma rede stub, é uma rede que tem um caminho, é o único caminho. Então, aqui só tem uma forma desse roteador, dessa rede 172.16.3.0, chegar até essa nuvem, que é por esse link. Então, qualquer rede que esteja aqui nessa nuvem, para você chegar a esse endereço, você tem que dar um salto para R2. Então, não precisa você especificar todas as redes que estão nesta nuvem, até porque pode ser uma quantidade muito grande, como é o caso da internet. Então, para chegar nessa rede, você coloca o quê? Qualquer rede que eu queira chegar com qualquer máscara, dê um salto para o IP de R2 ou saia pela esta serial 0/1/0. É isso que ele está querendo mostrar aqui. Da mesma forma, o IPv6 route, né? Essa é a forma de você escrever qualquer rede com qualquer máscara, para qual salto IPv6 ou saindo pela interface. Configurar uma rota estática padrão, né? Aqui eu tenho um exemplo aqui, ó. IP route, qualquer rede, qualquer máscara, com um salto para o próximo, né? Então lembra que aqui ele colocou uma rota para um 72.16.1.0, uma rota para o 92.68.1.0 e uma terceira rota para o 92.68.2.0. Bom, mas qualquer rede que ele queira alcançar, ele tem que dar um salto para este IP ou ele tem que sair pela interface. Então ele diz, olha, resumindo aquelas três rotas, você pode colocar apenas uma, né? Qualquer rede com qualquer máscara dê um salto para um 72.16.2.2. Tá? E a mesma coisa aqui para o IPv6. Qualquer rede com qualquer máscara dê um salto para este endereço IPv6, que é do próximo roteador. Verificar uma rota estática e padrão, né? Para fazer essa verificação, você pode dar show IP route static, né? Ele vai te mostrar as rotas estáticas. No IPv6, a mesma, muito similar, só mudando aqui para IPv6. O que mais? Aqui ele vai fazer uma verificação de sintaxe, que é um exercício para você fazer um check. Aqui ele fala sobre rotas estáticas flutuantes. O que seriam essas rotas estáticas flutuantes? Bom, vamos ver aqui o exemplo. Ele mostra esse gráfico aqui. Imagine que você tem uma rota estática vindo por esta interface para chegar a essa outra rede. E você colocou uma segunda rota estática vindo por esse outro caminho. A primeira por este caminho, a segunda por esse outro caminho. E você quer colocar a prioridade de envio por esta rota aqui de cima. Então você cria uma rota naquele padrão IP route, a rede, né, com a máscara e dando um salto para o próximo endereço do roteador ou saindo por essa interface 0/1/0. Tá? Muito bem. E se essa interface cair? Né? Se esse link aqui cair? Você teria uma segunda alternativa. E como é que eu coloco essa segunda alternativa? Eu posso colocar essa segunda alternativa colocando a distância administrativa diferente de 1. Porque a distância administrativa padrão, quando eu coloco só IP route, a rede, destino e o salto, é 1. Se eu digo IP route, a rede, o destino, a rede, a máscara e o destino, e, por exemplo, o número 5, eu estou diferenciando do valor 1 original padrão. Então, essa rota ela vai ficar como chamada de flutuante, porque ela não entra em operação imediatamente. Ela fica stand-by. Quando esse link cai, a tabela de roteamento é acrescida dessa rota. Vamos ver um exemplo, que eu acho que fica mais fácil de você entender. Observa aqui, ó. Aqui ele está mostrando alguns, GRP 90, OSPF 110, e a distância administrativa de uma rota estática padrão é 1. Tá? Vamos ver aqui, então, o que acontece. Observa aqui, ó, eu tenho aqui R1, R2, R3, certo? Foi criada essa rota estática, vindo qualquer rede com qualquer máscara, vindo para um 72.16.2.2, né? Dando um salto para cá. E ele também colocou, observe que agora eu tenho aqui
um loop, né? Ou tem a possibilidade de ter um balanceamento de carga, se fosse o caso. Eu tenho aqui uma alternativa, um link alternativo. Então, eu tenho aqui IP route, qualquer rede, qualquer máscara. Você tem que dar um salto aqui a rede 10, ó, 10, 10, 10, 2. Então, aqui ele dá um salto para 172.16.2.2 e aqui ele dá um salto para 10, 10, 10, 2. Mas observa que aqui no final ele colocou o número 5. Tá? O que quer dizer isso aqui? Aqui em cima ele não colocou número nenhum depois do IP. Então está o padrão, está 1. E esse 5 aqui diz, olha, ela é uma rota estática flutuante. Quem vai prevalecer, quem vai entrar na tabela de roteamento é essa primeira rota. Essa segunda rota só vai entrar na tabela de roteamento se esse link cair. A mesma coisa vale para o IPv6. Observa que o 5 aqui está depois do IPv6 do salto. Então, vamos verificar aqui o exemplo, né? Olha, R1, show IP route estática. O que ele vai mostrar? Qualquer rede, qualquer máscara, por onde? 172.16.2.2. Foi a primeira, com valor 1. Padrão. Muito bem. E no caso do IPv6, ele também está mostrando, né? Ele vai mostrar aqui aqui embaixo, a outra rota, né, que é a IPv6, para o salto também 2, né? Muito bem. Aqui ele dá um showrun, inclui IPv6 route, para mostrar que foram criadas, né, no IPv6. E aí vai fazer um teste. Como é que faria esse teste? Né? O que ele vai fazer? Ó? Ele vai entrar aqui em R2, observa aqui, em R2, ó, em R2, vem aqui, e vai entrar na interface 0/1/0 e dá um shutdown, derruba. E depois ele entra na interface serial 0/1/0, esse outro lado, e também dá um shutdown, também derruba, derrubou as duas. Ora, quando ele derrubou as duas, isso se tornou sensitivo, né, para R1. R1 percebeu, epa, a interface aqui dessa rota estática caiu. Tá? Ó, ele, aqui em R1, ó, ele percebeu essa mudança. Ó. Serial 0/1/0 mudou para o status de down. Ok? Muito bem. E aí, quando você dá em R1 show IP route static, né, begin gateway, o que vai mostrar agora? Qualquer rede, qualquer máscara, via 10, 10, 10, 2. A segunda rota entrou automaticamente para a tabela de roteamento, porque ela estava flutuante. Tá? É a mesma coisa aqui para o IPv6. Ó. 10, 2.2.2. Tranquilo? Muito bem. Aqui você faz o exercício para fixar. Né? Temos aqui as rotas de host. O que seriam configurações de rotas estáticas de host? Bom, como eu falei, quando você dá um show IP route, por exemplo, aqui, eu tenho aqui diretamente conectada a rede 192.168.100.0, na serial 0/1/0, e com esse L, ele diz exatamente qual é o IP que está nessa interface, 192.168.1/32, na serial 0/1/0. Então, esse L é uma rede, é um endereço IP de host, tá? Porque é um endereço que está numa interface, que está num dispositivo, que está num micro, que está num servidor. Automaticamente, ele já coloca as suas próprias interfaces, né? O seu link de host, né? O seu endereço de host, digamos assim. Então, aqui nesse exemplo, onde eu quero colocar nesse roteador o endereço específico do servidor, posso fazê-lo, né? Com este comando, ó, rota estática de host. E o que eu colocaria aqui? Ó, como eu tenho o endereço aqui 209.165.202.3.8, vou colocar IP route. Para você chegar a 209.165.202.3.8, aí ele apresenta a máscara com 32 bits. É isso que especifica que esse aqui é o endereço de host, dando um salto para o 92.51.100.2, que é essa máquina bem aqui, ó, 98.51.100.2, para dar um salto para cá para chegar nesse servidor. Isso aí é a configuração de rota estática. A mesma coisa para o IPv6. Tá? Observa aqui que eu tenho 2001, DB8, AK de 2, 2.2.238 e especificado 128, porque 128 é a quantidade de bits da máscara de subrede para IPv6. Né? Enquanto barra 24
e tem essa especificação no IPv4, o IPv6 é barra 128, ok? Para verificar, show IP route, né? E show IPv6 route. Observa que ele mostra aqui, ó, estática, mostra o endereço, né, do host e o salto por onde ele precisa chegar, né? Muito bem. Configurar a rota de host estático IPv6 com o link local para o próximo salto. Aqui no caso, ele está tirando, né? Lembrando que todo comando no, num roteador, no equipamento Cisco, ele retira um comando que previamente tenha sido colocado. Né? Ele retirou esse comando e está colocando agora em IPv6 route, o endereço dizendo ainda serial e o link local, ou seja, totalmente especificado para este caso. Tá? Aqui ele vai verificar a sintaxe, que é um exercício também, e chegamos ao final de mais um módulo. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro.